Bom dia, alunos da segunda série do ensino médio. Vamos iniciar agora a correção das questões de 1 a 10. Questão número 1, resposta à letra D de dado. A temática da questão envolve assuntos referentes à expansão da União Europeia. Esse fato favoreceu a expansão do mercado consumidor e do potencial produtivo do bloco. A letra A está incorreta porque, devido ao espaço Schengen, não foi criado em função da grande expansão da União Europeia, ocorrida em 2005. O Acordo Schengen, que deu origem ao espaço do mesmo nome, é uma convenção entre países a respeito de uma política de livre circulação de pessoas do espaço geográfico europeu. Congrega um espaço de 24 nações da União Europeia, exceto Bulgária, Romênia, Chipre e República da Irlanda, Reino Unido, e outros 3 países europeus que não pertencem à União Europeia, Islândia, Noruega e Suíça, mas que aguardam sua implementação. É importante ainda salientar que o espaço Schengen não se relaciona à livre circulação de mercadorias. A alternativa B está incorreta porque a expansão ocorrida no bloco europeu foi verificado um aumento da taxa de desemprego, principalmente em decorrência da maior automação. Letra C, também incorreta, pois não se pode afirmar, de certa forma generalizada, que ocorreu um aumento da renda per capita, média e da qualidade de vida da população de todo o bloco. A letra E também incorreta, porque não foi verificada a redução dos subsídios agrícolas dos membros antigos, mas sim um aumento. Não é possível também afirmar que as necessidades agrícolas do mercado interno foram supridas com o ingresso de novos países, pois a importação continuará sendo demandadas. Questão número 2, resposta à letra D de dado. A questão aborda problemas oriundos do processo de expansão da União Europeia. Esta constitui uma das regiões de maior desenvolvimento econômico mundial. Porém, para um continente crescendo, é preciso que haja harmonia entre os integrantes do bloco. A expansão do bloco, embora continua um processo natural, não é nada tranquila, pois demanda investimento de países ingressantes de economia mais fragilizada. Além disso, qualquer decisão que necessite ser tomada requer um consenso de todos os integrantes do bloco, que acaba tomando um processo bastante moroso. Com isso, em seu contexto de crise, as decisões são dificultadas em razão da burocracia, o que torna o bloco mais vulnerável a processo de retratações econômicas e, em decorrência disso, a tendência de questionamentos sobre a ampliação se intensificam, apesar de ser esta uma opção de crescimento econômico e político do bloco. A questão número 3, resposta à letra E. O Mercado Comum Europeu, Mercosul, foi criado em 91 com o Tratado de Assunção, firmado no Paraguai, entre 4 países fundadores: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A alternativa A está incorreta, pois a criação do GATT não representou um atraso nas relações internacionais, uma vez que foi criado com o intuito de reorganizar o comércio global, por meio de diminuição do protecionismo e pelo estímulo ao livre comércio. A letra B também está incorreta, pois a ALCA não foi criada em 1995. Em 94, iniciaram as negociações para sua criação, porém, em função de não ter ocorrido um consenso entre os futuros integrantes do bloco, este não saiu da fase de negociações. A alternativa C, incorreta, pois as origens da União Europeia remontam à década de 1950, quando em 52 foi criada a Comunidade Econômica do Carvão do Aço, a CECA, que mais tarde, por meio de um Tratado de Roma, deu origem à Comunidade Econômica Europeia, CEE. Em 93, pelo Tratado de Maastricht, originou a União Europeia. A alternativa D está incorreta, pois o NAFTA prevê a criação de uma zona de livre comércio na qual ocorra a abolição de tarifas aduaneiras referentes à importação,
até 2015. Isso ainda não ocorre, pois, mesmo que uma grande diversidade de produtos já circule livremente entre as nações integrantes, afirma o enunciado. A fronteira do México com os Estados Unidos, local onde está localizado o Muro de Tijuana, é uma das mais vigiadas no mundo na atualidade. Questão número 4 agora. Resposta letra C. A constituição dos blocos econômicos caracteriza um processo de globalização. Nesse contexto, o NAFTA formou-se em 92 como instrumento de integração entre as economias dos Estados Unidos, Canadá e México, semelhante à nova ordem mundial e ao processo de globalização. O NAFTA é marcado por contradições como profunda assimetria socioeconômica entre os países membros e sua integração registra. O NAFTA pode ser caracterizado mais ainda uma zona preferencial de livre comércio do que como um processo de integração, dado que presume a livre circulação de capitais, mercadorias, mas não de pessoas. Questão número 5, resposta letra D. O Brasil só não faz fronteira na América do Sul com o Chile e o Peru, o que torna importante a integração regional em torno do Mercosul, que abrange grande parte do território da América do Sul. Questão número 6, resposta letra C. Brasil e Estados Unidos já tiveram contendas sobre medidas anti-dumping no órgão de soluções de controvérsia da Organização Mundial do Comércio, OMC. Além disso, Argentina, Brasil e Venezuela criticaram veemente a ALCA, principalmente pelo imperialismo estadunidense, a desigualdade econômica entre os americanos e a ameaça aos mercados latino-americanos no caso de livre comércio das mercadorias mais competitivas do Canadá e Estados Unidos, Chile, México e países da América Central, devido ao histórico de subordinação e dependência econômica em relação aos Estados Unidos, não contestaram tanto a proposta de formação da ALCA. Questão número 7. Resposta letra B de bola. A Aliança do Pacífico foi criada visando estimular o comércio entre os países membros. Por meio de eliminação de barreiras alfandegárias, foi muito estimulada pelo fato desses países estarem localizados no Oceano Pacífico, principalmente eixo comercial e político do século XXI. Além disso, esses países se uniram com o objetivo de tornarem uma alternativa ao Brasil e ao Mercosul na atração de investimentos externos, aumentando sua competitividade no cenário internacional. Questão número 8, resposta letra B. A bandeira da União Europeia é um símbolo que representa a solidariedade e a harmonia entre as nações europeias. Entretanto, no fato acontece não é nada harmônico. Ainda existem clivagens e diferenças que são expostas principalmente em tempos de crise econômica como a União Europeia tem vivenciado. Questão número 9, resposta letra C. Na imagem, em tom mais escuro, é ressaltado um grupo de países na atualidade que possuem características políticas e econômicas comuns, conhecido como BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A criação desse grupo teve como objetivo a prática de fórum de discussão sobre intercâmbio multilateral de economias emergentes. Nesse contexto, destaca-se recentemente a criação do Banco dos BRICS. As constantes tentativas de aproximação econômica em busca de um fortalecimento diplomático perante as economias já desenvolvidas. Questão número 10, resposta letra D. O processo de formação do Mercosul começou em 91, quando Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai assinaram o Tratado de Assunção. Posteriormente, tornaram-se países associados: o Chile, Peru, Equador, Colômbia, Guiana e Suriname. São estados partes: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Venezuela entrou em 12 de agosto de 2012. A Bolívia é um estado à parte do processo de adesão. A presidência pro tempore é exercida pelo sistema de rodízio semestral, segundo o critério de ordem alfabética. Uma das formas de resistência à criação da ALCA e o fortalecimento do Mercosul é o mesmo as propostas da ALBA
e da Unasul, já que contam com uma ingerência dos Estados Unidos. A integração regional Mercosul é complexa e acompanhada de oscilações, sendo o desequilíbrio econômico entre os países membros um problema estrutural do bloco. A Venezuela é dependente da exportação de petróleo, sem indústria ou agropecuária fortes. Assim, o país abastece quase toda a sua economia com importações e tem como um dos principais parceiros o Brasil. E aqui termina essa aula.